Bom dia, crianças do quinto ano. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje, quarta-feira, nosso horário de história. Na aula anterior, vimos o governo provisório de 1930 a 1934, não foi isso? O nosso para cada um hoje nas aulas presenciais. E hoje vamos ver o governo constitucional, que é de 1934 a 1917. Nós vamos ver da página 266 até a página 277, tá? Eu vou falar um pequeno resumo do que vocês têm aí no conteúdo, certo? Nós vimos que o governo provisório ficou, né, Getúlio Vargas. Com isso, com tudo isso, foi criada uma Constituição em 1934. Essa Constituição satisfez a população, porque com os decretos, certo, estavam colocadas muitas coisas que favoreceram e eles gostaram, favoreceram eles e eles gostaram. Como? A nova lei trabalhista, o governo presidencialista, que era um governo de 4 anos sem reeleição. Temos também o voto secreto a partir de 18 anos. As mulheres também tiveram o direito de votar a partir dessa Constituição. Tá? Só que com tudo isso surgiram que partidos rivais. 2 partidos rivais. Um foi a AIB, Ação Integralista Brasileira, que era liderada por Plínio Salgado. Essa AIB era influenciada pelos governos ditatoriais da Europa, como o fascismo italiano e o nazismo alemão, certo? Tendo que eles eram apoiados por quem? Pelos empresários, né? Pelos militares, pelos grandes proprietários e a classe média. E eram partidos que eram apoiados por Getúlio Vargas. Esse partido era apoiado por Getúlio Vargas. Já o outro partido era chamado ANL, que significava Aliança Nacional Libertadora. Era liderada por quem? Por Luiz Carlos Prestes. Ele já defendia o quê? Um governo contra Vargas, ele era oposto a Vargas. Ele defendia ideias socialistas e um governo popular, um governo mais voltado para o povo. Sendo que isso incomodou Vargas. Por quê? Por causa que esse partido, insatisfeito com as reivindicações de Vargas, né, com tudo que estava acontecendo, eles começaram a fazer planos para a retirada de Vargas do poder. Vargas, né, ficou sabendo e mandou fechar esse partido. Só que eles, mesmo com o fechamento, continuavam a se encontrar escondidas, sem ninguém saber. Então, eles fez um plano contra o governo de Vargas, que surgiu o quê? Surgiu muita violência, porque Vargas, ao descobrir, né, agiu com violência, acabando com o plano desse partido. Quando acabou esse plano, o que aconteceu? O Luiz Carlos Prestes, junto com sua esposa Olga Benário, foram presos. Olga era judia e comunista. Ao ser presa, ela descobriu que estava grávida, mas isso não sensibilizou Vargas. E mesmo assim, ela teve a criança, mas teve que ser deportada para o seu país. Sendo que, ao ter a criança, ela amamentou a criança nos primeiros meses, como era o correto fazer. E o que aconteceu? A criança veio para a família do pai, ser criada pela avó. Logo, com isso, aconteceu o quê? Como ela foi deportada para o país dela e lá a lei era mais severa, quem ia fizesse algo errado contra o poder, né, era preso, né, e ia para uma câmara. Esta câmara era de gás, certo? A pessoa ficava lá, ficou lá junto com mais 199 pessoas e morreu, certo? Então, tudo isso aconteceu nesse governo constitucional. Só que o que aconteceu? Em 1907, o mandato de Vargas estava chegando ao fim. Ia haver novas eleições. Só que o que aconteceu? A mídia noticiou que os comunistas planejavam o quê? Atacar o Brasil. E a população ficou apavorada. Esse suposto ataque foi chamado de Plano Cohen. Vargas se colocou como o único preparado
para enfrentar o ataque e foi apoiado pela elite brasileira. Por isso, as eleições foram suspensas e concederam o poder para Vargas. Aí não teve mais as eleições e ele ficou no poder ainda, dando início à ditadura vaguista. Tempo depois, o que aconteceu? Foi descoberto que era um golpe. Nada disso era correto, não era certo, não foi premeditado, nem ia acontecer. Foi um golpe que Vargas, né, fez junto com a própria mídia, né? E aí foi iniciada a terceira fase do seu governo, conhecida como Estado Novo. Então esse assunto, gente, tá tudo aí no livro. Isso aqui foi só um pequeno resumo do que eu pude falar para vocês, do que tá coisa, porque nós temos agora esse assunto aí e tem as atividades. Vamos fazer. Qualquer dúvida, vocês anotem perto da pergunta, anote aí no próprio livro. Quando nós voltarmos, nós vamos tirar todas essas dúvidas, tá? Não se esqueçam de fazer as atividades. Beijos, saudades.